Meu nome é Leandro Scardo e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a nova atualização do OpenSense, a 25.1.8. Nessa atualização, o time do OpenSense está trazendo algumas atualizações no sistema, né? Como aqui está uma das questões também que está sendo trazida nessa atualização é essa vulnerabilidade que a gente tem no lib XML2, que é uma biblioteca para gerenciar arquivos XML. Isso foi encontrado, esse bug, dentro do código do FreeBSD, mas o time decidiu que ele não vai colocar o fix nesse momento para essa atualização. Então esperamos que esse fix venha numa próxima atualização, que vai precisar de mais testes, né? Porque dentro, como o OpenSense tem muito arquivo de XML, então tem que haver um teste mais extensivo nisso aí. Também a parte do DNS Mask, como a gente sabe, né, que o DNS Mask está virando o padrão para a questão do DHCP dentro do OpenSense. Então, os usuários, né, a comunidade testando, passando feedback, e nos comentários que que a comunidade está passando feedback, ele fez algumas mudanças, algumas melhorias, a gente vai falar algumas delas aqui embaixo, né? E que a partir da 25.7 possivelmente será a versão padrão para a questão do DHCP dentro do OpenSense. Como eu fiz o vídeo anterior, né, explicando essa mudança, o que vai ser feito. Dentro também da parte do FreeBSD, como a gente vai ter uma atualização de kernel, né, para esse sistema, a gente está pegando algumas atualizações que o time do FreeBSD colocou no kernel e passando para o sistema. E como eles estão dizendo aqui, eles estão avaliando se eles já podem fazer a atualização para a mais nova versão do kernel, né? Atualmente a gente está na 14.1 e ver se a gente pode colocar a 14.2 ou até, dependendo da data do release, a 15. Mas a 15.0 não acredito. Eu acredito que pode ser uma 14.2 ou uma 14.3, né? Do FreeBSD. Outra coisa também, e essa informação muito importante, que acontece, eles estão, desde quando foi feito o fork da época que era o Moonwall e tinha muita coisa também do pfSense, a gente tem essa dependência de rodar a interface gráfica como usuário root. Isso pode, em algum caso muito específico, se ele tiver um acesso local, conseguir acesso ao seu sistema. Então, o que eles estão falando? Eles vão oferecer a possibilidade de você rodar a interface, o usuário que roda a interface, com um usuário diferente. Isso é uma questão que vai colocar mais segurança, né? Mas eles estão vendo se eles vão colocar essa opção como opcional, né, dentro do sistema. E isso pode ter alguns problemas, pode ter algumas incompatibilidades, como sempre está tendo introdução de coisas novas, né? Mas isso é uma questão que vai ser bem interessante para a melhoria de segurança dentro do nosso sistema, né? Vamos aqui ao detalhe das mudanças. Dentro de sistemas, a gente teve muita coisa interessante. Pontos que eu acho que eu vou colocar aqui são: agora a gente tem Source Network para restringir o acesso a GUI. O que é isso? E a gente vai colocar, vamos citar um exemplo, somente o endereço da nossa LAN pode ter acesso nisso, ou se sua LAN tem múltiplos subnets, a gente pode segregar isso aí, né? Removeu também essa opção de SSH Login Group, que é utilizado para não administradores. Se você acessa com a conta de não administrador, recomendo que você faça um teste depois dessa atualização. Como sempre, coloque no seu ambiente de teste. Algumas coisas cosméticas, como a gente falou, mas outra coisa interessante aqui é a introdução do suporte a Forced Auto Failover, que isso é bem interessante, que facilita na hora que você pode ter dois OpenSenses tentando ser o primário, e aí você pode ter um problema de concorrência. É uma coisa muito específica quando acontece. E aí você tem a opção de Force Shutdown, é bem interessante para evitar esse tipo de problema, né? Dentro da parte aqui de sistema, nada mais a pontuar. A questão da interfaces. A gente tem convertendo já mais trabalho, né, para dentro do MVC.
algumas coisas de API, de interface que foram utilizadas, então nada muito crítico aqui. Dentro de Fire que a gente teve muita mudanças importantes, né? Que eu recomendo que, se você tem alguma configuração específica dentro do seu Fire, ou se você usa regras inversas, se você faz alguma configuração específica na parte de Fire, eu recomendo que você faça um teste antes de pegar essa atualização, porque tem algumas mudanças aqui dentro da forma que ele está trabalhando, né? No Captive Portal continua o trabalho, porque há umas 3 atualizações atrás, se eu não me engano, a gente teve algumas mudanças dentro do Captive Portal e a gente continua tendo melhorias em relação a isso. Então vai ser um trabalho que vai continuar e que vai aparecer em outras atualizações. O DNS Mask eu não vou entrar em todos os detalhes aqui, porque são muitas melhorias que estão sendo feitas, né, dentro do sistema. O que eu recomendo é se preparar para 25.7, que é 25.7. O ideal é você estar rodando o DNS Mask como o DHCP. Eu vou fazer um vídeo antes da 25.7 mostrando como a gente pode fazer essa migração, né? Mostrando o código, tem focado numa versão antiga para uma versão nova, né? Nada muito crítico aqui dentro do IPv6, né? Só melhorias cosméticas. O ISC DHCP, que é o DHCP antigo, eles colocaram uma melhoria para melhorar a visibilidade. O QDHCP continua tendo melhorias também, porque vai ser uma outra opção que a gente vai poder rodar DHCP. O OpenVPN continua tendo melhorias. E no resto aqui dos módulos de Unbound e do MVC, nada mais para pontuar. Outra coisa importante aqui são os módulos, quando você tem aqui essa parte de source, isso tudo aqui vem do FreeBSD. Então, o que é interessante, se você tem alguma coisa rodando com esses drives da Realtek, recomendo que você faça um teste antes de você colocar isso em produção, porque isso vai ser uma mudança importante. Se você tem drives da Intel, Wi-Fi, dentro do seu sistema, recomendo também você fazer um teste antes disso, para verificar se está tudo ok, que vai funcionar tudo nos conformes. E a gente adicionou um suporte, né, a uma nova placa de rede, a uma nova driver de rede para isso. Dentro dessa atualização também nós tivemos um CVE de segurança que foi resolvido do Python, isso é bastante importante. E como eu sempre digo, nunca faça logo a atualização da hora que ela sai, espere um pouco. Como você vê aqui, a gente teve um fix dentro do Care, DHCP, para melhorar isso. E como eu sempre digo, né, como essa atualização ele vai ter um kernel novo, um reboot vai ser requerido, e dentre outras coisas de atualização, né, o que a gente pode pontuar é o SquidOS, que isso aqui não teve nada muito grave, só foi um bump mesmo do sistema, os módulos Python, né, que a gente atualizou também, e o sysNGlog. Então, basicamente, essa atualização, para essa atualização em específico, eu recomendo um pouco mais de calma. Coloque ele no ambiente de teste, valide suas regras de firewall, valide seu driver, se você usa aqueles drivers como eu disse da Realtek ou aqueles drivers da Intel, e vá se preparando aos poucos para a migração para o DNS Mask, que isso vai ser bem importante, né? Era isso que eu queria dizer, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.